Os ensinamentos de Jesus incluem uma variedade de mensagens que se concentram no amor, na compaixão, na justiça e no perdão. Aqui estão alguns dos principais ensinamentos de Jesus. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Esse ensinamento é considerado o mais importante de todos. Jesus ensinou que o amor a Deus e o amor ao próximo devem estar em primeiro lugar em nossas vidas. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, alma, mente e força, e devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Perdoar sempre, mesmo quando é difícil. Jesus ensinou que devemos perdoar as pessoas que nos ofendem, mesmo quando é difícil. Ele disse que se não perdoarmos os outros, Deus não perdoará os nossos pecados. Não julgar os outros, mas sim ser compassivo e misericordioso. Jesus ensinou que não devemos julgar os outros, mas sim ser compassivos e misericordiosos. Ele disse que à medida que julgamos os outros, também seremos julgados. Ser humilde e manso de coração. Jesus ensinou que a humildade é uma virtude importante. Ele disse que os humildes serão exaltados, e os que se exaltam serão humilhados. Ele também ensinou que devemos ser mansos de coração, e que a mansidão é uma virtude que agrada a Deus. Ser honesto e íntegro em todas as áreas da vida. Jesus ensinou que devemos ser honestos e íntegros em todas as áreas da vida. Ele disse que devemos deixar que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Cuidar dos necessitados e ajudar os pobres e os doentes. Jesus ensinou que devemos cuidar dos necessitados e ajudar os pobres e os doentes. Ele disse que quando ajudamos os necessitados, estamos fazendo isso para Ele mesmo. Não se preocupar com as coisas materiais e confiar em Deus para prover todas as necessidades. Jesus ensinou que não devemos nos preocupar com as coisas materiais, mas sim confiar em Deus para prover todas as nossas necessidades. Ele disse que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Ser pacífico e promover a paz em todas as situações. Jesus ensinou que devemos ser pacíficos e promover a paz em todas as situações. Ele disse que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Não resistir ao mal, mas sim superá-lo com o bem. Jesus ensinou que não devemos resistir ao mal, mas sim superá-lo com o bem. Ele disse que devemos amar os nossos inimigos e fazer o bem aos que nos odeiam. Viver uma vida de serviço e sacrifício pelos outros. Jesus ensinou que devemos viver uma vida de serviço e sacrifício pelos outros. Ele disse que veio para servir e não para ser servido, e que aquele que quiser ser o maior, deve ser o servo de todos. Ter fé em Deus e confiar em suas promessas. Jesus ensinou que devemos ter fé em Deus e confiar em suas promessas. Ele disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas. Buscar a verdade e seguir o caminho estreito. Jesus ensinou que devemos buscar a verdade e seguir o caminho estreito que leva à vida. Ele disse que o caminho largo leva à perdição, mas o caminho estreito leva à vida eterna. Não cobiçar as coisas dos outros e ser contente com o que se tem. Jesus ensinou que não devemos cobiçar as coisas dos outros, mas sim ser contente com o que se tem. Ele disse que a vida não consiste na abundância de bens que alguém possui. Ser fiel a Deus em todas as circunstâncias. Jesus ensinou que devemos ser fiéis a Deus em todas as circunstâncias, mesmo que isso signifique sofrer perseguição ou ser martirizado. Ele disse que aquele que perder a sua vida por causa dele, a encontrará. Buscar a santidade e a pureza de coração. Jesus ensinou que devemos buscar a santidade e a pureza de coração. Ele disse que os puros de coração verão a Deus. Esses são alguns dos muitos ensinamentos de Jesus que são importantes para os cristãos em todo o mundo. Eles ensinam sobre amor, compaixão, justiça, perdão e muitas outras virtudes que são essenciais para uma vida plena e significativa.
Amar o próximo como a si mesmo. Jesus ensinou que o segundo maior mandamento, depois de amar a Deus acima de tudo, é amar o próximo como a si mesmo. Ele enfatizou que essa é uma das principais formas de cumprir a lei e os profetas. Ser generoso e desapegado das coisas materiais. Jesus ensinou que devemos ser generosos e desapegados das coisas materiais. Ele disse que é mais importante acumular tesouros no céu do que na terra. Ser paciente e perseverante em meio às dificuldades. Jesus ensinou que devemos ser pacientes e perseverantes em meio às dificuldades, sabendo que Deus está conosco em todas as circunstâncias. Ele disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Buscar a verdadeira justiça que vem de Deus. Jesus ensinou que devemos buscar a verdadeira justiça, que vem de Deus, e não a justiça dos homens. Ele disse que devemos tratar os outros com justiça e misericórdia, assim como gostaríamos de ser tratados. Ser vigilante e estar preparado para a volta de Jesus. Jesus ensinou que devemos estar vigilantes e preparados para a sua volta, pois não sabemos o dia nem a hora em que ele virá. Ele disse que devemos estar prontos, como servos que aguardam a volta do seu Senhor. Esses são apenas alguns dos muitos ensinamentos de Jesus que continuam a inspirar e guiar cristãos em todo o mundo. Eles ensinam sobre valores fundamentais como amor, compaixão, justiça, paciência, perseverança, humildade e generosidade, e mostram como podemos viver uma vida que agrada a Deus e faz a diferença no mundo.